Eu sou a Isa Venturosa, aqui do Núcleo de Masculinidades do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, sou antropóloga e tô hoje com vocês fazendo esse vídeo para apresentar e indicar 8 livros para não lermos autorias negras apenas no mês da consciência negra. A ideia é aqui chegar com umas referências minhas que a gente pode expandir para a gente ficar mais atento, né? Porque tem muitas pessoas produzindo coisas bastante interessantes e não é de hoje. Vou começar, porque esse vídeo pretende ser mais conciso, mas talvez não seja. A gente, inclusive, teve a ideia de dividi-lo em 2 partes, então hoje são 8 livros, no próximo vídeo serão mais 8, mas vamos começar e vamos pensar o que a gente pode explorar nesse campo. Bom, eu vou começar com os clássicos, né? Os clássicos contemporâneos. Meus livros estão cheios de pó. Primeiro, 2 da nossa musa total, Angela Davis. Um deles, o Mulheres, Raça e Classe, e o outro, Mulheres, Cultura e Política. Os 2 foram traduzidos e publicados pela Boitempo recentemente, mas o primeiro é de 1981 e o segundo é de 1989. A Angela, como muitas de vocês devem saber, alguns não devem, é uma filósofa estadunidense que nasceu em 44 e que tem um trabalho que vai influenciar não só o marxismo e o feminismo marxista, mas vai se expandir para muitos campos, nos afetando e sendo uma das referências para a gente pensar de maneira interseccional, né? A maneira como raça, como gênero, como classe estão aí sendo experienciados no entrecruzamento, né? Não se é só mulher, nem só negro, nem só de uma classe baixa, mas é tudo isso de maneira entrecruzada. E aí ela vai propor análises que vão evidenciar como a experiência da escravidão, como a experiência do racismo, como a experiência do machismo e os efeitos do capitalismo vão nos afetar partindo de uma realidade mais localizada, que é a dos Estados Unidos, mas dialogando com muitos outros contextos. A Angela, a gente tem que conhecer o contexto dela, né? Ela é não só uma professora, uma filósofa que deu aula por muitos anos na Universidade da Califórnia, no Departamento de História da Consciência. Hoje em dia ela se aposentou em 2008, mas segue dando entrevistas e fazendo palestras por aí. Mas a Angela ficou muito conhecida na década de 70 como uma integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos e também como integrante dos Panteras Negras. E ela foi muito importante pela sua militância, continua sendo, pelos direitos das mulheres e no campo da discriminação racial. A Angela, inclusive, tem um debate bastante importante sobre encarceramento e precisa ser conhecida. Então, esses são 2 livros que eu indico, mas ela tem uma vasta produção que deve ser conhecida e que vai além desses livros. A Boitempo, inclusive, traduziu outros textos dela. Em segundo lugar, ou terceiro, né, já que trouxemos 2 livros da Angela de uma vez, eu trago esse que é o meu livro de cabeceira. Eu sou professora também, então, para mim, é a minha maior inspiração, talvez, no campo da educação. Esse livro é da nossa musa Bell Hooks, Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade. A Bell Hooks é uma educadora, uma escritora, que nasceu também dos Estados Unidos, em 1952. Na verdade, o nome dela de batismo é Gloria Jean Watkins, e ela usa Bell Hooks como inspirada na sua bisavó, eu acho. E ela faz questão também de usar Bell Hooks em letra minúscula. Vocês podem ter percebido já em alguns lugares que quando a gente cita ela, isso se dá em letra minúscula. Isso é uma proposta de pensar o que ela produz não a partir de uma pessoa
não como uma persona ou como um indivíduo, mas focando na sua escrita, focando no que ela traz. Então, é uma proposta de produção muito menos narcisista, e eu acho que isso dialoga completamente com os esforços que a gente tem feito em alguns campos de pensar coletivamente, né? Pensar como comunidade. Bom, esse livro, a Bell Hooks, ela é bastante influenciada por um dos nossos, pelo grande Paulo Freire, e como uma pessoa que está aí bem atenta às questões sociais, ela é bastante importante para a gente que está dialogando com o feminismo negro, que é do feminismo negro. Ela aqui faz aquilo que eu acredito como uma educação que emancipa, como uma educação que nos diz que qualquer um é capaz de aprender. É isso. Qualquer um tem potencialidades que devem ser exploradas. E que esse processo não é um processo onde a gente tem uma professora ou um professor que vai estabelecer uma relação hierárquica com o sujeito que está aprendendo, com a criança, com o adolescente ou com o adulto, mas que vai construir com ele uma relação de horizontalidade, escuta, troca, e com todos que estão na sala de aula, né? Vai se criar uma comunidade de aprendizado, onde a sala de aula deve fazer sentido para todos que estão ali, né? Deve partir de questões da experiência, deve se aproximar das realidades dessas pessoas, e fazer com que a educação faça sentido, não seja uma educação que nos esmaga, que nos faz com que a gente tenha uma perda das nossas subjetividades, das nossas histórias. Então, é pensar que o sujeito, a sua identidade, a sua emoção, os seus afetos têm também uma importância nesse processo de aprendizado. Eu acho isso lindo e é com isso que eu oriento a minha prática de ensino também. É uma leitura que eu indico não só para cada educadora ou educadora, mas também para pessoas que lidam com pessoas, né? Pessoas que lidam com pessoas pensem os espaços que querem construir coletivamente. Acho que é muito, muito inspirador, né? O que a gente quer com a educação, o que a gente quer com espaços de formação, né? Muito lindo, gente. Leiam. Agora esse daqui é pedrada. Esse daqui foi traduzido recentemente, na verdade, recentemente entre a... Bom, recentemente. Grada Quilomba, gente. Essa mulher que eu não acreditei, o barulho da minha cachorra. Grada Quilomba, que teve uma exposição na Pinacoteca recentemente. Foi a sua primeira exposição individual no Brasil. Grada Quilomba, Desobediências Poéticas, uma exposição linda, pesada, densa. E esse livro dela, talvez seja um dos mais conhecidos, Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano. É um livro que foi primeiro publicado em inglês em 2008, se não me engano. E é um livro que ajuda a gente a pensar muitas coisas. É um livro que eu gostei muito, que talvez seja um dos livros que mais me marcou nesses últimos anos, pensando em questões raciais e tudo mais. A Grada é uma pesquisadora e artista multidisciplinar, interdisciplinar, é uma pessoa que transita por diversos campos e o foco da sua produção está em tatear entre memória, trauma, gênero, como a gente vai experienciando o racismo e tentar pensar a partir do que foi esse processo de colonização, né, e como ele tem amplos efeitos sobre a gente até hoje. Então, a Grada, ela tem raízes que são, como se diz, lusófonas. Então, é também uma falante do português como a gente, e ela vai estar produzindo nos últimos anos em Berlim, e ela vai ser bastante importante, talvez, nos últimos anos, para a gente repensar algumas questões, também propondo uma forma de conhecimento que se apresenta de maneira híbrida, que fica numa interface entre a arte, a performance e a academia, a ciência, né?
ela vai chamar o tipo de vídeo instalação que ela faz, o que ela vai criando com seus textos, de um conhecimento performado, né? Algo assim. E aí, nesse sentido, eu acho que algumas coisas têm bastante importância para a gente pensar a imagem, o corpo, as nossas subjetividades e tudo mais. Bom, tô me demorando muito nisso, mas o Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano, é uma série de escritos dela que dialogam profundamente com a psicanálise, e talvez por isso não sejam tão simples de serem decodificados por nós. E nele ela vai pensar sobre como a gente está transitando pelos espaços, como a gente está vivenciando políticas de exclusão, que vão passar pelas coisas mais sutis, talvez, por exemplo, como o nosso corpo racializado, negro, mesmo eu negra de pele clara, uma pessoa preta, pode estar experienciando esse mundo através do próprio corpo, do próprio cabelo, internalizando uma série de insultos raciais que são normalizados e são utilizados na sociedade para nos colocar em certos lugares. Trilha sonora da minha cachorra ainda, se coçando. Esse livro foi publicado primeiro em inglês e depois traduzido, e eu acho que ele é essencial. E também bastante interessante por propor uma forma de narrativa que não é tão comum pra gente que tá na academia, por exemplo, né? Bom, como eu não vivo só de teoria, e eu acho que a teoria da qual eu vivo tem que fazer um diálogo com outras formas de conhecimento e produção de narrativa, eu também trouxe aqui um livro de uma editora que eu gosto muito, A Língua Geral, que eu não sei se não tenho acompanhado mais, não sei se ela continua existindo, né, nessa crise toda do mercado editorial, mas se continuar, parabéns pelo trabalho feito, e espero que continuem. Mas enfim, esse livro, ok, Questão de Pele, da Língua Geral, Contos sobre Preconceito Racial. É uma coletânea que foi organizada pelo Luiz Rufato. Ela foi publicada acho que em 2009 também, e ela vai reunir uma série de contos numa perspectiva diacrônica. Então a gente tem aqui uma série de autores que são mais conhecidos e menos conhecidos no Brasil e que vão passar, por exemplo, por Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis, Lima Barreto, Ney Lopes, Conceição Evaristo novamente, Murilo Carvalho, que é talvez o conto que mais me marcou nesse livro, chama Eu, um Homem Correto, e conta a história dando já spoiler, de um lixamento. Temos também Cidinha da Silva, Ferrez. Enfim, é um livro, eu acho que a literatura nos ajuda a pensar bastante sobre as questões do Brasil, né? Elas são um tipo de memória e de análise da realidade que diz muito sobre a nossa cultura, e esse livro é um dos livros essenciais, é um dos livros que eu mais gosto também. Finalizando já esse vídeo, que já deve estar enorme, trago aqui algumas referências em inglês. No nosso próximo vídeo vão ter mais livros brasileiros, de autorias brasileiras, mas acho que é importante a gente conhecer autores de diferentes lugares, inclusive da América Latina, do continente africano, expandir esses repertórios e pensar por que o mercado editorial não nos traz tanto eles. A Língua Geral é uma editora que eu gosto muito, exatamente porque explora livros de diferentes países que escrevem em português. Então tem Moçambique, Angola, Brasil e por aí vai. E aí a gente vai descobrindo autores que a gente não descobriria tão fácil. Bom, mas
vamos seguir. No ano passado, eu, como uma mulher que não vim das classes altas, fiz a minha primeira viagem internacional, subsidiada em parte por diferentes amigos, que eu agradeço muito, e também pelo coletivo, pelas parceiras do coletivo que estão aí pensando nessa necessidade de apoiarmos umas às outras. E aí eu tive uma experiência que foi de fazer um curso no Canadá, em Montreal, e de percorrer uma série de sebos e uma série de livrarias e acessar coisas que eu não acessaria tão fácil por aqui. Um dos livros que eu trouxe, que foi de $1. $1, gente. É esse livro aqui, que é maravilhoso. E Eu Não Sou Uma Mulher, que é inspirado esse título na fala da Sojourner Truth, que é uma importante figura pra gente no pensamento feminista negro, para questões raciais, e precisa ser conhecida. Se vocês não conhecem, conheçam, deem um Google, procurem o discurso dela, esse mesmo, com esse título, no YouTube. E Eu Não Sou Uma Mulher, vocês vão achar alguma coisa. Bem, esse é um livro que é uma coletânea de poesia. Eu, na verdade, não sou tão fã de poesia, mas eu acho que eu não sou fã porque não conheço tanta coisa, e eu acho que poesia é um campo difícil de digerir, né? Demora a assentar, e eu particularmente gosto muito de uma linguagem onde a política esteja evidente. Não, sei lá, mas eu vou tentar mais, gente. Inclusive, indiquem leituras. Mas esse livro é maravilhoso, percorre a poesia de mulheres, ele é focado na experiência e na poesia de mulheres pelo mundo todo. Embora não tenha nenhuma brasileira, mas temos falantes de português também aqui. E mulheres fora do que a gente chamou por muito tempo na geografia de primeiro mundo, né? Bom, então não temos só produções que são ocidentais e que são imperialistas. Brincadeira, mas na verdade mesmo aquilo que é do Ocidente tem muita validade aqui. A gente vai ter Maya Angelou, a gente vai ter Safo, a gente vai ter Alice Walker, a gente vai ter uma série de mulheres que escreveram sobre a experiência de ser mulher, passada por uma série de outras questões, e é um livro que me toca muito. Seria muito interessante se alguém tivesse um projeto de tradução para o português, inclusive. Eu ia adorar reler numa língua mais próxima a mim, porque as realidades se parecem mesmo com as diferenças, né? É um livro que eu gostei muito e que foi $1, então eu fiquei basicamente assim, parecia que eu tava achando uma joia no fundo do sebo que ninguém tinha visto. Como esse livro tá $1, sabe? Ele é incrível. Outro livro é também uma coletânea de poesia, vejam só, eu tentei muito esses anos, que chama Black Girl Magic. É o segundo volume dos The Breakbeat Poets. Então, essa mágica da garota negra, né? Foi organizado por 3 autoras, três mulheres, Mahogany Browne, Idrissa Simons e Jamila Woods. E eu, exatamente, comprei o livro porque eu conheço a Jamila Woods. A Jamila Woods é uma cantora, se não conhecem, conheçam. Ela é maravilhosa, eu achei esse livro, inclusive também essa é uma outra coisa interessantíssima, em um outro projeto que deveria ser feito, que eu descobri em Montreal que havia uma livraria feminista, especializada em literatura feminista, desde teoria a poesia, a outras coisas, inclusive tinha algumas coisas brasileiras lá, eu achei muito massa, fanzine, muita coisa boa, e eu queria ter, eu gosto muito de livro, né, então se um dia eu puder, tiver dinheiro, isso rolar, talvez eu tenha uma livraria feminista também. Bom, esse livro é mais contemporâneo e a Jamila, na verdade, me conquistou pelas suas letras e pela sua música. É uma pessoa que trabalha, ensina escrita criativa, poética e participa de uma cena em Chicago, nos Estados Unidos, que é a do Islã lá, né? E ela vai trabalhar nesse projeto que chama
É um festival de slam chamado Louder Than a Bomb, mais alto que uma bomba. E é lindo, é incrível. E, enfim, ela me tocou pela forma como ela fala sobre raça, sobre ser mulher, sobre como a gente está experienciando os afetos e tudo mais. Então, esse livro é um livro que foi um pouco difícil para mim ler, porque ele tem um pouco de linguagem mais com gírias e tudo mais, que eu acho mais difícil de ler. Quando você está lendo em outra língua e vai ler gíria, a coisa complica um pouco, mas outros textos, nem todas as poesias são assim, vão ser mais fáceis de ler e vão ser bastante incríveis e vão se colar muito à forma como a gente vive hoje, né? Diferente desse livro que eu trouxe antes, né, que é de 1993, o Black Girl Magic é de 2018, então fala muito sobre o que é ser mulher, o que é ser menina, negra, mesmo que no contexto dos Estados Unidos, no nosso século, né? Eu acho que passa por questões muito profundas pra gente, que a gente vai conseguir traçar paralelos, que a gente vai conseguir pensar como o nosso corpo recebe tanta coisa, como a emoção é influenciada pela experiência do racismo, como a gente sente raiva, como a gente sente dor, como a gente sente afeto ou sente dificuldade de sentir afeto. Enfim, é um livro muito político e muito poético, muito bonito. Fica aí a dica. E eu acho que a dica maior para essas referências que eu tô trazendo em inglês procurem as nossas poetisas negras, sabe? Procurem os nossos encontros de slam que acontecem. Procurem as produções que se dão aqui também, porque tem muita coisa boa. Eu queria ter um livro aqui para apresentar para vocês hoje, mas eu ainda preciso me aprofundar mais nesse cenário das poéticas. Aí eu vou acabar esse vídeo com um livro que eu também encontrei sem querer lá, quando eu tava lá, longe. E esse livro é um livro bastante interessante. Eu quero encontrar outras leituras no Brasil, quero me aprofundar mais nesse campo, porque tenho amigas que pesquisam isso aqui e fazem trabalhos incríveis na academia, mas queria ler mais sobre. É um livro chamado Afroísmo, né? Afroísmo, talvez. Ensaios em cultura pop, feminismo e veganismo negro, de duas irmãs. É um livro que foi escrito por essas duas irmãs, Afko e Silko, né? E aí vai pensar, a partir dessa nossa cultura, hoje em dia, vocês que nasceram nos anos 2000 não sabem, mas por muito tempo a gente teve blogs. E essas escritoras aqui vêm dessa cultura do blog, de escrever e pensar a partir dos nossos blogs. E pensar em questões extremamente políticas que estão presentes na nossa cultura pop. E pensar também no encontro entre feminismo, né, luta antirracista e veganismo, né? A gente vai encontrar paralelos para esses campos e vai também perceber que eles, de alguma forma, participam de uma mesma, digamos, de um mesmo sistema de poder que vai estabelecer certas relações hierárquicas entre os sujeitos, os humanos e os não humanos, brancos e negros, mulheres e homens, e daí em diante. Eu acho interessante como um disparador, mas indico que vocês encontrem também essas referências em português, brasileiras. A gente tem mulheres negras produzindo conteúdo sobre essa temática e dá para acessar facilmente no próprio Instagram. Para mim é interessante porque sou vegetariana e tenho pensado sobre essas questões, mas tenho muito a aprender. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que não tenha sido tanto. Eu tenho um pouco de dificuldade de olhar para a câmera, eu divago um pouco,
mas a gente volta em algumas semanas com mais 8 indicações. E a gente quer também saber o que vocês andam lendo de autorias negras. Queremos as suas próprias listas, queremos saber o que vocês estão lendo, o que estão ouvindo, o que estão pensando. Então nos mandem, comentem, circulem o vídeo, inscrevam-se, sei lá, acompanhem a nossa página no YouTube, no Instagram, e fiquem bem, se cuidem, tomem água, comam e ouçam Jamila Woods, que é muito gostoso, é muito potente, é muito lindo, vejam os clipes. E mandem as suas indicações, gente, a gente quer espaços de troca, não só trazer as ideias, mas também, sabe, ser afetada pelas ideias. Um beijo grande.